fazer o tutorial. Tutorial resumão de como baixar todos os dados. E aí eu vou vendo se ficar muito comprido, eu divido o vídeo, tá bom? Compartilhar a tela inteira. Entrar no gabinete da DataSUS. Nossa telinha aqui. Rola até estatísticas vitais. Como a gente vai baixar os óbitos? Óbitos, a gente clica aqui. Mortalidade desde 1996. Se a gente fosse baixar a população, aí viria aqui em demográficas. Engraçado que o mouse está aparecendo no lugar errado, né? Por que será? Agora foi. Clica aqui em demográficas e aí a gente vai clicar em população residente. Então, são os dois caminhos iniciais, tá? Vamos primeiros em óbitos. Então, a gente vai em estatísticas vitais. Aí nós vamos em mortalidade. Óbitos é no primeiro, enquanto o Ministério não mudar, vai ser sempre o primeiro, enquanto eles não mudarem. Mortalidade geral, rola para baixo. Seleção Brasil por municípios. E clica. Aparece aqui a tela com os filtros, né? Da mortalidade do Brasil. Né? Então, ano, a linha sempre pirando, né? Vamos baixar de faixa etária, que é mais difícil. Se fosse sexo, aqui você colocaria sexo, tá? Então, eu vou fazer só um vídeo de faixa etária. Uma faixa etária, a primeira faixa etária que aparece. Se fosse sexo, você aperta o S. Vamos fazer faixa etária. Conteúdo é sempre óbitos residentes. E os anos, gente, sempre 2014, 2023. Sempre enquanto a gente tiver, enquanto eu não tenho usado de 2024. Se, por exemplo, eu usar esse vídeo num próximo semestre, pode ser que mudem os anos, aí vocês sigam os anos de acordo com o que a gente falar na aula, tá? Porque sempre tem um atraso aí do Ministério lançar os dados, tá bom? Então, se aqui tivesse já 2024, em óbito e população, não seria de 2014 a 23, seria de 2015 a 24, tá? Se tivesse 25, daqui a alguns anos, seria de 2016 a 25, ok? Tô falando assim porque quero usar esse vídeo daqui para frente, tá? Como a gente vai baixar Brasil, a gente não vai entrar aqui, ó, no município, tá? Porque a gente tem que baixar São Paulo e Brasil. São Paulo a gente já baixou. Se fosse baixar São Paulo de novo, clicaria aqui, digitaria São Paulo, esperaria aparecer São Paulo e clicaria, é, selecionaria São Paulo, ia ficar azul e você clicar fora. Como a gente não quer baixar São Paulo, a gente quer baixar o Brasil, a gente ou não clica em nada ou clica em todas as categorias, tá? Não clicar em nada quer dizer que vai baixar o Brasil inteiro. Clicar em todas as categorias, mesma coisa. Mas a doença a gente precisa selecionar, porque eu estou baixando o óbito, tem que ter uma doença, né? Então a doença que eu tenho baixado com vocês é a leptospirose, é meu exemplo, tá? Cada um coloca o seu exemplo. Vale lembrar o seguinte: quem tiver como doença o suicídio, aí é diferente, porque vai ter que clicar do X60 até o X84. É o grupo que vai ter mais categorias para filtrar. Quem tiver mexendo com suicídio, tá? Quem tiver mexendo com diabetes, aí vai marcar o E10, o E11, se eu não me engano, o E14. Deixa eu confirmar aqui. Trilha.
Não, filha não. A professora Helena definiu isso para mim, que é a nossa expertise aqui, diabetes. É isso aí, E10, E11, E14. Os demais grupos desse semestre, que a gente está trabalhando com categoria CID-10, tá? Todos os grupos, quase todos os grupos só tem que clicar em uma doença. Então, por exemplo, tem gente que tem lá embolia pulmonar, só vai clicar no I26. Tem gente que tem neoplasia, neoplasia. Cadê neoplasia? Neoplasia de que tipo, hein? Neoplasia. Não sei, essa aqui, exame especial, só vai clicar no Z12. Então, as professoras já de epidemiologia já sortearam para vocês. Agora, nesse semestre especificamente, que a gente está trabalhando com categoria, quem tem diabetes, quem caiu na doença diabetes, tem que escolher essas três, ó, E10, E11, segura o Ctrl e aperta o E. Precisa segurar o Ctrl, né? Ah, não, precisa sim. E10, E11 e E14. Quem foi suicídio vai ser do X60 ao X84, que nem eu fiz, ó. Escreve suicídio. Não, desculpa. Aqui tem que achar na raça. Deixa eu fazer aparecer de novo. Cadê o X? Ainda bem que está em código de ordem alfabética. Então vai aqui no X, X60, segura o Shift e vai até o X84. São os únicos grupos, as únicas. Estas modos. São as únicas categorias de doença que vocês vão ter que selecionar mais de uma linha, tá? As demais não. Caso no próximo semestre as professoras de epidemiologia resolvam trabalhar um capítulo, aí elas vão sortear os capítulos com vocês. Não é o caso desse semestre, tá? Lembra, eu estou aproveitando o vídeo já para ser um vídeo geral. Aí, quem tiver com capítulo neoplasia, seleciona neoplasia. Quem tiver com capítulo doenças do sistema nervoso, seleciona a doença do sistema nervoso, tá? Enfim, neste semestre, categorias. Mas, de acordo com o semestre, a gente muda a forma de selecionar os óbitos, tá bom? Nesse semestre é categoria. Vamos lá. A minha é leptospirose, então eu vou selecionar leptospirose. Só, graças a Deus, só leptospirose. E mostra. Eu cliquei em tanta categoria diferente, eu quero ver se ele vai considerar só a última que eu coloquei. Nenhum registro, tá vendo? Ó? Ele não considerou que eu fiz uma bagunça. Eu vou selecionar de novo, desde o começo, para zerar. Então, vou voltar para a página azul e verde, tá? Vamos em estatísticas, mortalidade, porque eu quero óbitos desde 96. Aí é sempre a primeira opção, mortalidade geral. Rola para baixo, seleciona a abrangência geográfica Brasil por municípios. Aqui no filtro, a linha é ano, a coluna vai ser faixa etária, eu não vou rodar para o sexo, e essa faixa etária aqui é a primeira que aparece, tá? Óbitos, conteúdo óbitos por residência, 2014, 2023. Não vou baixar município, então não vou selecionar São Paulo, nem outro município qualquer. Poderia selecionar todas as categorias, que é o Brasil, mas não precisa também. Nesse semestre, estamos selecionando a doença pela categoria. Semestre passado foi pelo capítulo, pode ser que no próximo seja por grupo ou por causa, enfim. Agora é a categoria CID-10 e eu vou colocar minha doença. Beleza, e agora vai rodar. Por favor. Legal. Não aconselho a fazer isso aqui, ó. É, quando tem muita informação na tela, eu prefiro baixar como cópia CSV. Vou baixar como cópia CSV, pronto, e abro ela, tá? Como eu estou fazendo esse vídeo do zero, eu vou mudar aqui o nome para CME
idades, que é a faixa etária, né? Brasil, e vou salvar como Excel. Lembra da nossa primeira aula? O CSV não é um arquivo que suporta gráfico. Então a gente tem que vir aqui no salvar como este PC, o lugar que eu vou colocar a área de trabalho para ser fácil achar. O tipo de arquivo aqui embaixo vai ser lá em cima, o passo de trabalho do Excel. E o nome, eu vou mudar para um nome decente, né? Estudo epidemiológico. Município de São Paulo versus Brasil. Nome do arquivo que eu quero. Ah, e a minha doença, leptospirose. Se eu escrever errado, vocês me perdoem. Leptospirose. Pronto. Beleza. Não preciso de nenhuma dessas notas, né? Não preciso do total por coluna, só do total por linha, se eu preciso. Os detalhes de fazer título eu já ensinei vocês em aula, então não vou perder tempo com isso. Vou só selecionar essas linhas aqui, fazer aparecer essa cruzinha aqui especial, que não quer aparecer. Agora veio. E vou jogar um pouquinho mais para baixo, pronto. Tá? Isso é óbito por faixa etária. Se eu quisesse baixar óbito por, por sexo, o que eu faria? Aqui na planilha, em vez de botar a faixa etária, eu boto sexo. Só isso. Volto naquela planilha do filtro inicial e rodo lá de novo. Falei que não ia fazer por sexo, estou baixando o sexo, né? Tá vendo? O sexo funcionou. Sexo Brasil. Não botei município nem nada. Aproveitar que essa aqui está aberta, vou clicar nesse maisinho e vou criar uma nova planilha. Vou chamar ela de CME Sexo Brasil, tá? E, como eu tenho poucos dados na tela, é fácil. É fácil? Não. Eu vou fazer cópia como CSV, porque aquela planilha está zerada, né? Eu vou baixar isso aqui, salvar, abrir, e aí eu copio da planilha CSV, ó. Fica melhorzinho. Copiar isso aqui tudo. Só isso aqui que importa. E joga aqui. Pronto. Não quero total por coluna. Vou inserir uma linha aqui para afastar. O título depois a gente já sabe como fazer, que é a primeira aula que a gente. Primeira e segunda aula a gente já arrumou o título, né? Isso aqui é tudo óbito. Eu não quero óbito. E aqui tem uma coisa pior. Aqui não está por faixa de 20 em 20, né? Eu vou ter que agrupar isso aqui, ó. Essas faixas aqui. Nós vamos jogar a população aqui embaixo. Então vamos voltar para cá. Voltar para a tela azul. Vamos achar agora a população Brasil. População residente. População é sempre a última. Estudos estimativos populacionais. A não ser que eles mudem o menu. E vocês têm que ler com calma, tá? Vou até voltar para a gente ler de novo. Estudo de estimativas populacionais para municípios, sexo, cidade 2000 2021. Tá? Tem que voltar porque ele não vai automaticamente. Então, de novo, população residente. Não é censo até 2010, não é estimativa, não é retroprojeção de nada, nem projeção, é a última. Estudos de estimativas populacionais. Cuidado com os avisos, esses avisos eles se alteram ao longo do semestre, não fica ligado, né? Aqui claramente em vermelho é um aviso, você para e lê, não vai na afobação. Depois de que você vai ler, eu já falei para vocês, né? Veja no final da página o link para a população atual. Pode ser que no próximo semestre esse aviso já não esteja aqui, essa aqui já seja a página de filtrar a população. Mas não. Então rolei para baixo, cliquei no local certo. Linha é o quê? Sempre ano, pelo menos nessas 4 abas principais do trabalho. Coluna, vamos baixar a faixa etária, né, que a gente baixou primeiro, e aqui ó, é faixa etária 1, é diferente da outra quando você baixa a mortalidade. Conta de população residente, e aí eu quero de 2014 até 2023 só, tá? Se eu fosse baixar para São Paulo, aqui no município eu colocaria São Paulo e filtraria, tá? Sem colocar o quê? Só botaria São Paulo e selecionaria. Mas não.
Eu quero Brasil, faixa etária, é só isso. Vamos mostrar. Espero que ele não dê pau. População, beleza, faixa etária, tá ótimo. Cópia como CSV. E esse aqui, eu vou abrir o CSV e copiar na planilha CME Brasil, fonte IBGE. Tá aqui, ó. Aqui são os óbitos e aqui é a população. Beleza? Vamos agora. Ó, lembra, quando está assim, ó, significa notação exponencial, você dá 2 cliques que ele aumenta a largura da coluna e aparece o resto, tá? Vamos baixar a população do Brasil. População do Brasil. Por sexo agora, então, esse aqui é o filtro inicial. Em vez de faixa etária, a gente coloca sexo e roda. Só. Né? O filtro já está pronto. Não precisa fazer tudo de novo. Agora, se der um pau nesse negócio, que ele é temperamental, aí você fecha todo o navegador e começa do zero. Tá aqui a população por sexo. Aqui dá para a gente copiar. Aqui dá para fazer isso aqui, ó. Tá? Ctrl C, vou na planilha CME, Sexo Brasil, aqui embaixo eu jogo e eu sei que aqui é ano, aqui é óbito masculino, masculino é ruim, né, André? Masculino, aqui é óbito feminino, não tem ignorado, isso aqui são óbitos totais. Não, óbitos, maluco. População masculina viva, tá? População feminina viva naqueles anos e população total. Óbito é em cima. Repara que quando você copia direto da tela do tablet, ó, ele vem com esse fundo azul, tá? Se vocês quiserem, uma coisa que eu nunca falei em aula, se vocês clicarem em qualquer célula branca com o botão direito e vai no pincelzinho e selecionar tudo que está azul, eu acho que ele vai ficar no formato dos outros, ó, tá vendo? Ó? Sem o azul. Assim, quando você copiar, você não precisa ficar passando o pincelzinho coluna por coluna, tá? Então tá aqui os dados, gente. Agora é só organizar os dados naquele formato, né? A faixa etária é o mais difícil da gente organizar. Eu vou inserir linha aqui. Vou fazer só um exemplo, tá? Vou inserir linha aqui. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter o ano. Aí eu vou copiar esses anos aqui. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou ter óbitos da faixa de 0 a 19 anos. Uma coisa interessante, ó, você clica na linha que vai conter os títulos das colunas, vai na página inicial e vem aqui nesse comandozinho, ó, quebrar texto automaticamente. Tá vendo? Ó? Que você consegue, né, na medida do possível, reduzir a coluna. Depois dos óbitos, a gente vai colocar pop de, de 0 a 19. Aqui não dá para reduzir, porque senão não vai aparecer um número. E depois a gente coloca o CME de 0 a 19. Esse aqui dá para reduzir. A outra dica. Aqui está o ano muito em cima, né? O pop o ano muito embaixo, o pop muito embaixo. Se você clicar de novo nessa linha, você pode formatar, deixando tudo centralizado. Ó. Vai na página inicial e aqui, ó, do lado do quebrar texto, centraliza a linha no meio, ó, alinhar no meio. Ele alinha no meio, tá? Né? Aí a outra faixa etária aqui vai ser óbitos de 0 a 19, aí vai ser de 20 a 39, porque é de 20 em 20. Aí aqui vocês vão ter a POP de 20 a 39 e o CME de 20 a 39. Tá? Aí depois são os óbitos de 40 a 69, né? 40 a 59. É isso, né? 0 a 19, 20. 20 a 39, 40 a 69. Aí tem POP de 40 a 59, CME de 40 a 59. Aí tem óbitos
De 659 é de 60 a 79. A Ipope de 60 a 79, CME de 60 a 79, e o último são aqueles óbitos 80 mais, né? Pode ser até 100 ou não, aí botar lá POP 80 mais. E CME 80 mais. Deu mais, cacete. Tá aqui. A e ó, ignorado, se vocês tiverem, uma coluna coitada. E depois vem óbitos dos totais de óbitos, né? Óbitos totais, POP total e CME total. Então, tem que pegar aqui os óbitos, então você coloca igual, soma, vem aqui soma de 0 a 19, pum, né? Tá aqui, ó, de 0 a 19, copia, né? Ó, se o Deus com isso aqui, ó, copiou direitinho. E aí, para você não ficar dependendo desses dados, você dá um Ctrl C em todos esses resultados que estão com fórmula e vai aqui na página inicial, por exemplo, e cola especial como a pranchetinha 1, 2, 3. Pode ser por aqui, ou se você clicar com o botão direito em cima da seleção, aparece de novo a pranchetinha 1, 2, 3. Aí eu tirei todas as fórmulas, tá? E a gente tem que copiar a população que está lá embaixo, de 0 a 19, né? Aí eu venho, dou uma conferida na de 2023, ó, tá pegando certo? Tá, de 0 a 19, beleza. O que que eu faço? Já podia ter feito de uma vez só, né? Dou um Ctrl C aqui, clico com o botão direito e colo como pranchetinho 2, 3 para desvincular o resultado desses dados aqui, beleza? E o CME, a gente já viu em aula várias vezes, a divisão do óbito pela população vezes 100 mil, que é o padrão, o fator mais comum que se tem em artigo, tá? Copie isso daqui. Essa fórmula vocês não apagam. Clica com o botão direito e deixa duas casas decimais. Uma outra forma é você clicar na página inicial e vir aqui em número, ó. Aqui tem para você reduzir também as casas decimais, tá? É, e é isso, aí vocês têm que, de novo, óbitos 20 a 39, soma de 20 a 39, essas duas colunas, só 2014. Copia para baixo. Tum. Eu não vou ainda tirar a fórmula, porque eu já vou aproveitar quando eu avisar com a população, tá? Aí eu vou aqui na população, soma, população de 20 a 39, tá aqui, ó, de 20 a 39. Vou até 2023. Dou uma checada na última população, tá certo? Tá. E agora, o que que eu faço com essas fórmulas aqui? Pinto todas, dou um Ctrl C, clico com o botão direito e colo pranchetinho 2, 3 para desvincular o resultado dos dados, tá? E o último CME, ó, eu posso simplesmente dar um Ctrl C no CME de 0 a 19 e colar no CME de 20 a 39, porque ele vai puxar dos dados corretos, porque essa fórmula aqui está na mesma linha dessa fórmula. Essa fórmula aqui, ela pega dados da B e C. Quando eu copio a fórmula que está na D, isso aqui está na D7 para G, em vez de ela puxar do B e do C, ela pula para o E e para o F. Então, ela pula direitinho a origem dos dados, tá? É isso, pessoal. Beleza? A tabela de faixa etária é mais difícil de fazer. Essas linhas de grade não pode ter, né? Então, se você quer tirar a linha de grade, que são essas bordinhas automáticas, você vai em Layout, linhas de grade aqui embaixo do Ajuda e desflega o Exibir. Aí some todas as linhas de grade. Se quer colocar as bordas, são obrigatórias, você pinta onde você quer a borda, clica com o botão direito, vai aqui em borda inferior e depois em borda superior. Embaixo também, você bota a borda, né? A tabela tem que ter borda inferior e superior entre a linha dos títulos e borda inferior na última linha, que é essa aqui, tá bom? Ela não tem fechamento lateral aqui, a tabela, senão vai virar quadro. E aqui também, ó,
Aqui, se eu inserir uma coluna, vejam que ela está aberta, ela não tem fechamento lateral, tá bom? Sexo, mesma coisa. Insere aqui um espaço para você trabalhar, tá? É, você vai ter ano, copia os anos, e isso aqui é só para o Brasil, hein? São Paulo a gente já fez. Aqui você vai ter sexo é bem mais fácil, né? Óbitos do sexo masculino, pop masculina, CME masculino. Aí aqui a gente já fez na primeira aula, óbitos do sexo feminino, pop feminino, CME feminino. Aí a gente tem ignorados, algumas doenças têm, outras não têm. Aí você tem óbitos totais, pop total e CME total. Clica na linha onde estão os títulos das futuras colunas, vai na página inicial e quebra o texto para ficar bonitinho. E alinha ao meio aqui, ó, alinha ao meio, alinhar no meio, tá bom? E ainda depois outra coisa, dá para centralizar aqui também, ó. A gente pode centralizar. Óbito masculino, aí é sopa no mel, né, gente? Porque tá aqui os óbitos masculinos no Brasil, é só dar um Ctrl C, não tem que somar, Ctrl V. População masculina de leptospirose, outra moleza. Pum. População feminina, vocês reclamaram que isso aqui era difícil antes de ver a faixa etária, né? A faixa etária é muito pior. Pronto. População feminina, tá vendo? E o CME. Depois eu calculo o CME. Ignorados eu não tenho na minha, graças a Deus, mas os óbitos totais eu tenho, ó, tá aqui. Pum, pum. E a população total. 211 milhões, 695, tá batendo aqui, né? 211 milhões, 695, tá. Tem que bater as duas populações, né? Por sexo e por faixa etária. Os totais tem que bater. Vamos tirar as linhas de grades, clique em Layout, vai aqui embaixo de ajuda, ó, linhas de grade, tira a seleção, coloca, coloca linha superior e inferior, borda superior e inferior, na linha que estão os títulos das colunas, clica com o botão direito, o padrão é a borda inferior, clica aqui e aparece as opções, ó, borda superior, borda inferior embaixo da última linha, né? Falta arrumar o título, vocês sabem, tem que manter a fonte, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, para óbito, o IBGE, que é para a população, vai ter que fazer o gráfico também, mas o CME vocês sabem fazer, que é só dividir o óbito pela população, vezes que é o asterisco 100 mil, e vocês acabam de montar as tabelas, tá? Então aqui são as duas tabelas que eu fiz na nossa última aula, e infelizmente muitas pessoas não conseguiram chegar, resumindo isso daqui, né? Resumindo isso daqui. O padrão delas, por exemplo, aqui, eu não acabei de colocar tudo, né? Aqui no Sexo Brasil eu já acabei de colocar. Nem precisei colocar a fórmula. Então eu vou jogar tudo isso daqui lá para baixo. Jogar isso aqui lá para baixo, eu vou inserir. Vou deixar aqui de reserva para mim. Mas lembra, aqui embaixo vocês ainda vão ter que calcular a média, né? Então aqui, ó, aqui vocês vão colocar o CME médio masculino. Aí, para não ficar aqui em cima de onde você vai ter o CME, você clica onde você digitou, vai na página inicial, é a linha direita. É melhor do que mesclar. Então, aqui é o CME médio masculino. Aqui, o que que você vai ter mesmo? Não, é errado, não é CME médio nada. Aqui é diferença percentual primeiro. Diferença percentual com a base. Caramba. Com a base vai ser o ano 2014. Esse é o primeiro, tá? Diferença entre os CMEs do masculino. Depois é que você tem o CME médio masculino. Deixa eu pintar tudo isso aqui, deixar tudo alinhado à direita, vai. Depois você tem a variância masculina. Depois você tem o. Vou botar DP. Aqui dá para colocar, mas na outra não vai dar. Não vai caber. Desvio padrão
masculino. Aí você tem o CV da média masculina, né? Tudo isso aqui é em relação à média. Você tem o Z do maior, se você quiser refinar a interpretação do CV, e você tem o Z do menor, tá? É, esses aqui não são obrigatórios, tá, gente? É obrigatório cair em prova, mas no trabalho a gente não vai cobrar Z. Eu deixo aqui porque eu já aproveito, porque o Z é uma maneira de medir a dispersão, né? Mas é média dispersão de um valor específico em relação à média, né? E isso daqui tem que estar também aqui e aqui, ó. Por quê? Porque reparou, porque eu falei que aqui eu não poderia deixar. Ah, coube, não coube, não. Aqui eu vou deixar só DP, para não ficar muito poluído, tá? Pronto. Sabem que eu desvio padrão masculino. Pronto. E aqui vocês vão colocar tudo aquilo que a gente já fez em aula, né? Mesma coisa aqui embaixo. Vocês vão ter que botar um baita de um espaço aqui, né? E embaixo das populações, vocês colocam isso aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Por que debaixo da população? Porque aqui vai ser a diferença percentual entre 2014 e 2023, sendo 2014 a base, né? Aqui, embaixo da população, eu coloco o que eu vou medir, né? Então, aqui embaixo eu tenho que colocar. Embaixo dessa população também coloco. Aqui do lado eu vou colocar os valores. Então, embaixo das populações eu coloco esses nomezinhos aqui, ó. Das medidas que eu vou calcular. Ah, aqui está muito grande, né? Não vai ser legal colocar só desvio padrão assim. E lógico, né? Aqui é desvio padrão do feminino, né? Aqui é a variância do feminino. Ali era o semimédio do feminino, aqui é o desvio padrão do feminino. Aqui é o CV do feminino. Aqui é o semimédio do total. Aqui é a variância, eu não nem vou botar com o total, mas é do total, porque estou na coluna do total, desvio padrão do total. CV masculino do total, né? Então aqui também vocês têm que arrumar. Aqui é o semi-médio, não é só semi-médio, mas é da faixa de 0 a 19, tá? Fica mais fácil assim, né? Tirar esses masculino e feminino. Pronto. Então aqui eu sei que eu tô mexendo com as medidas de 0 a 19, tá bom? Vamos fazer assim? E aí fica melhor. Aqui é das medidas de 20 a 39, 40 a 59, 60 a 79, 80 a mais, e os totais, né? E aqui vocês vão colocar as continhas, né? Igual a 2023 dividido pela base, ou valor inicial, que é 2014, menos 1, vezes 100 sendo papel, ou o formato está como porcentagem, se for no Excel, né? Aí mesma coisa para cá, para cá, para cá. Aqui vai fazer a média, que nós fizemos em sala de aula, tá? Então, só queria mostrar para vocês como é que baixa. A gente baixou aqui população, a gente baixou para a idade, óbito e população, e montou aqui o esquema básico da tabela. E para sexo, Brasil também, no do Brasil, a gente baixou óbito e população. Aqui nessa planilha, vocês têm, vocês já têm da primeira aula o CME, o CME, sexo, município de São Paulo, com gráfico prontinho, tudo bonitinho. E vocês também têm aqui o CME por faixa etária do município de São Paulo, com gráfico tudo certinho. Então, essas duas aqui, você já tem pronta, né? E aqui eu criei a idade Brasil, semi-sexo Brasil do zero. Na aula, o que que eu fiz? Fiz uma coisa diferente. Eu copiei essa planilha aqui, ó, porque essa planilha aqui, ela está toda preenchida já. Se você quiser não começar do zero, você clica com o botão direito aqui, vai em mover ou copiar para dentro aqui desse próprio arquivo, aí você move para o final, né? Aí você apaga todos os óbitos e populações, bota aqui Brasil, né? Semi-idade Brasil, aí você teria uma planilha zerada, não precisaria estar formatando, mas, enfim. Vou botar aqui de novo.
Ô, caramba. Ou seja, não, não é Brasil, é São Paulo. Ou seja, da primeira aula, a gente fez isso daqui. Da segunda aula, a gente fez isso daqui, segunda semana de setembro. Aí teve a prova, que foi antecipada. E aí, na aula dessa semana, a gente montou isso daqui e montou isso daqui, né? Eu mostrei como baixa, eu aproveitei o formato das planilhas que a gente já tinha, de sexo São Paulo e idade São Paulo, aproveitei os formatos, limpei os dados e joguei tudo aqui de novo. Mas o que eu fiz, aqui eu fiz do zero, eu estou dizendo que também é rapidinho, se vocês quiserem fazer do zero, dá para fazer do zero, tá? E não se esqueçam do gráfico, tá? Tudo tem que ter gráfico, tem que ter as fontes. E é isso, pessoal. Espero que isso ajude vocês. Não esqueçam de salvar. E, resumindo, né? Comecei a falar e não terminei. Aqui você já tem as quatro planilhas do trabalho. Falta só uma quinta planilha, que ela vai se chamar é, correlação. Correla... Vou botar aqui, correlacão. Correlacão de idade versus óbitos idade versus óbitos sexo. É uma planilha rápida de fazer, a gente vai fazer depois da prova, tá? Na segunda semana depois da prova. Beleza? Tendo essas cinco planilhas, vocês vão ter quatro gráficos do mesmo tipo, que é os gráficos do CME por sexo, idade, São Paulo e Brasil. E a última abinha que eu não ensinei ainda é um gráfico especial, que é o gráfico de correlação, que é a matéria do segundo percurso, tá? E é isso, pessoal. Vou parar de compartilhar. Não sei nem quantos minutos deram, meu Deus. Até. Para de gravar. Ui.